meu amigo, olá, minha amiga. Está começando mais um programa Cidade na Rede. Quero agradecer demais a sua audiência, você em todo o Brasil, aqui com a gente, sempre com grandes histórias, grandes personagens, temas dos mais diversos. Esta semana eu quero valorizar o esporte e principalmente a gestão do esporte. Lógico que você, atleta, você, técnico de futebol, você que desenvolve atividade esportiva, merece todo o nosso respeito. Mas para que você possa desenvolver a sua atividade, precisamos de bons profissionais por trás, trabalhando, produzindo e fazendo com que tudo aquilo que você sonha através do seu esforço, da sua atividade, seja valorizado. E está aqui Karen Paiva, minha grande amiga. Olha, ela é apresentadora de TV, ela é ex-atleta das boas e hoje é uma gestora esportiva, influencer também nas horas vagas. Karen faz tudo e mais um pouquinho, e mais do que isso, vive e exala vida. Isso é muito bom. Obrigado por você ter vindo no meu programa. Imagina, Lu, eu que agradeço. Assim, é uma honra estar aqui, é uma honra te rever, que a gente já passou, gente, por muitas situações, por muitas TVs, por muitos programas, e te encontrar aqui é maravilhoso. E estar no meu melhor momento, porque a gente deseja, mas quando a gente é amigo, a gente deseja o bem. E a gente estar aqui nesse sofazinho e os dois felizes, para mim, assim, é êxtase. Estou muito Que bem, bom. Parabéns por tudo, pela sua trajetória. E para mim é uma honra para passar um pouquinho do que foi toda essa trajetória. E acho que já vou dar um spoiler no começo da entrevista. Pode mãe, embora. Que acho que assim, fazer com amor e com carinho e ter uma resiliência, com uma disciplina, você chega. Eu falei 4 palavras aí que são fortes, mas se você parar para pensar devagar, ela vai te levar longe. Com certeza. Acima de tudo, acreditar, fazer o bem, isso você faz e trabalha, não só fica esperando, não. Fazer acontecer. Karen é daquelas que trabalham. Aliás, Karen, deixa eu, já para te apresentar, você jogou, né? Você foi atleta, foi jogadora de vôlei. Tem quanto tempo? Conta um pouquinho da sua história. Então, como vou começar jogadora. lá, e tanto é que o Lu foi o primeiro programa que eu participei falando de não ter tido, como a gente termina a carreira, né, aquela frustração. Sim. Como que você não foi frustrado? Então, eu fui atleta e eu acho que tudo na minha vida eu tentei ser intensa e fazer aquilo melhor que poderia ser. Então, como atleta, eu fui assim, cheguei à seleção brasileira juvenil. Eu sou de uma família de atleta, então a minha irmã mais velha foi para as Olimpíadas de Seul, eu era do meio e meu irmão foi para 2 universidades. Então, meus pais eram aqueles pais corujas que incentivavam, apoiam. Que não tinha final de semana, já sabia que ia ter que viajar. Imagina, final de semana, pelo contrário, minha mãe, coitada, assim, a gente pensa no pai, porque meu pai, né, era o provedor na época, assim, e ficava aquela figura que ele conseguia fazer, a gente treinava na Pirelli, extinta Pirelli. Pra você terem ideia, gente, meu pai conseguiu fazer parceria na prefeitura, que naquela época não tinha internet, não tinha rede social. Então, fazer parcerias não era tão simples como hoje. Conseguia fazer para um ônibus ir lá no nosso bairro, levava o bairro para torcer para os jogos da Pirelli. E seu pai já era um influencer na época que não tinha nem internet. Exatamente. Enquanto isso, a minha mãe em casa, o que ela fazia? Além de cuidar das tarefas da casa, como uma dona de casa exemplar, ela fazia as bacias de salada e verdura, porque imagina para 3 atletas, e ficava nesse leve trás aí de treino, vai buscar, vai levar. Então, assim, foi uma trajetória muito bacana, foi muito vitoriosa, assim, eu estava comentando essa semana ainda. Quantos anos como atleta? Eu fui muito precoce, né? Então, eu comecei com 9 e terminei com 25, e realmente eu estava no auge da carreira, mas infelizmente meu pai veio a falecer de um câncer e foi muito rápido. E eu fiquei por 10 anos sendo atleta do Zé Roberto Guimarães. E sempre ele foi um fofo, ele sempre orientou e eu fiz a faculdade. Então, assim, eu fazia a faculdade enquanto era atleta, que naquela época era também muito difícil. Né? Não tinha tanto incentivo. Faculdade de Educação Física. E quando aconteceu, eu falei para meus irmãos, olha, eu sou a única que tem uma faculdade, vocês continuam e vou dar um respaldo, na verdade, para minha mãe. Eu pensei que fosse durar ali 1 ano. Só que não é, né? Só que não, porque quando você tá em time estruturado, time grande, quando você volta, você não vai para time grande. Primeiro vai daí. Segundo, que aí no time... O alto rendimento castiga, né?
quando você volta, aí eu voltei e era tipo assim, como um time menor, é muito frustrante. Aí é frustrante, porque assim, você não tem o mesmo equipamento, você não tem o mesmo técnico, você não. Às vezes você quer treinar uma situação, você sabe que aquilo é importante para o seu fundamento e o técnico não. Então, o que eu pensei? Eu falei, olha, não estou feliz aqui, vou lecionar. Aí dali, fui professora, fui por 16 anos. Eu amei ser professora. Esse ano ainda eu participei das homenagens do Simpro, que é o Sindicato dos Professores, para os professores, porque é uma profissão tão mágica, né? A gente transforma as pessoas e, infelizmente, a gente não é tão valorizado, mas eu fui muito amiga dos meus alunos. Então, eu dava desde os pequenininhos até o ensino médio. E eu carrego amigos até hoje. Meus alunos, eu tinha uma identidade, então eu mentia para eles. A idade, para não falar assim que eu estava dando conselho e eles encararam assim, tá parecendo minha mãe. Então, hoje, eu participei agora de um final de semana, a gente foi para Gramado, através de um patrocínio de um aluno que foi meu aluno no Fundamental. Olha que legal. Olha que legal. Então, foi a minha trajetória ali, e aí a vida foi me levando, eu fui um pouco para a área da comunicação. Tenho um filho espectro autista, então aquilo me fez ver a vida assim, tipo, é o que tem para hoje, então vou me encarar e vamos fazer. Então a gente se encontrava nesses... Amadurece, né? Amadurece muito, na verdade, assim, foi difícil, porque eu abri mão mais uma vez da profissão, né? Porque daí eu era professora e tinha uma empresa de assessoria de eventos. E você abrir mão, né? Então, eu abri mão quando meu pai faleceu. Abri mão porque eu tinha que me dedicar ao meu filho e não me arrependo de nada. Mas a gente, às vezes, fica preocupada com o futuro. Você fala, meu Deus, e agora? A idade está chegando e será que eu não vou conseguir ter uma estabilidade financeira? Aquele medo que vai dando. E aí, gente, chega 2023, eu achei assim, eu voltei para a área de esporte, mas hoje com marketing, então nessa trajetória toda eu fiz faculdade de educação física, pós em fisiologia, depois pós em marketing. Mas achei que nunca ia utilizar. Sempre fui muito comunicativa e tudo, não sei o quê. Nunca tive a estratégia, o curso de marketing mesmo. Mas sempre fui apaixonada. Como fui campeã da Superliga, 3 vezes eu tinha o nosso time de patrocínio da Colgate, eu ficava curiosa qual que era o investimento, o que aquilo poderia ter de retorno para a marca, né? Então, sempre estudei o marketing, mas nunca imaginava viver disso hoje. Trabalhar com isso. Sabe, assim, hoje que nem a gente fez uma entrevista e a pessoa perguntou uma coisa feliz. Eu falei, feliz é viver de esporte, né? A gente que ama. Então, é isso. Hoje a gente está numa empresa que é a Ocel. É uma empresa muito grande, ela é gigante. Teve início como uma funerária. E os donos, que é a Rosângela e o César, que todo podcast, toda entrevista, eu faço questão de elogiar, porque são empresários que começaram também do zero, ali no interiorzinho de Sorocaba, mas sempre tiveram a visão do esporte. A empresa carregou isso e hoje a gente teve esse presente. Eu acho que foi um presente, assim, eles tiveram alguém que entendia de esporte, passaram por todas as fases, né, do esporte, da situação, e eu ganhei de presente uma empresa que ama o esporte e investe no esporte. Quer dizer, para empresa é muito bom, porque tem ligado uma marca que é uma marca de uma pessoa de extrema credibilidade e você, uma tela em branco para poder desenvolver as coisas das mais diversas. Eu quero falar, antes da gente falar sobre as ações específicas, mas tem uma passagem que é muito legal e eu acho que isso é um incentivo não só para todas as empresas pensarem nisso também, que foi o trabalho que vocês realizaram em Paris durante os Jogos Olímpicos. Primeiro na raça, com uma vontade absurda, mas o que vocês entregaram, eu acompanhei um material assim, de um conteúdo tão rico que pautou, inclusive, muitos veículos de comunicação, porque não era só aquela coisa, é vazio de internet. Não, você sempre
se mostrou com curiosidades, trazendo pessoas, às vezes, né, com a sua coisa natural de bater papo ali. Você arrancou coisas de atletas ali que muitos jornalistas experientes não conseguiram arrancar. Como é que foi essa experiência? Assim, eu já participei de coberturas internacionais e eu sei o quanto é gratificante para a gente, como profissional, poder fazer isso. E como foi para você? Conta um pouquinho pra gente. Vamos lá, gente, se eu puder incentivar vocês, assim, sabe, passar um pouquinho de toda essa felicidade, eu espero que vocês entendam, né, o que eu quero transmitir quando eu falo de resiliência e você ter essa garra. Quando o Luciano fala assim, e ele, né, eu sou fã do trabalho dele, ele sempre esteve como veículo de comunicação. A nossa diferença era essa, gente. A gente foi, eu e o meu companheiro, parceiro, o que Produtor. acredita em tudo. A gente tem um budget para investir e em 2023 a gente fez a proposta de um patrocínio que a gente tinha e não estava trazendo retorno, de repente chegar no maior evento esportivo. Então, para falar literalmente sobre essa experiência, foram 8 meses, né? A gente passou 8 meses sonhando estar ali. Então, a gente fez tudo sozinho, sabe, Lu? Assim, a gente não tinha o respaldo de veículo de comunicação. Então, a gente não tinha um roteiro, a gente não sabia como que ia ser lá. E aí, não tinha credencial de imprensa? Não tinha nada. A gente tinha boa vontade e todo esse que amor da empresa. Mais, que às vezes vale mais. E aí, literalmente, a gente criou algumas estratégias aqui, tá? A gente fez, tipo, um investimento com uma agência de publicidade aqui, de marketing esportivo, mas a gente não sabia, literalmente, o que era aquilo em proporção de Olimpíadas. Então, gente, para quem não viu, vai lá. Karen, com Y, underline pai, eu tenho certeza que você vai se divertir. Por quê? Quando a gente chegou, a gente se olhou e falou, tão sonhado, estamos em Paris, e agora? E agora? A gente tinha um aparelho de celular e essa boa vontade. E aí a gente fez um trabalho aqui, divulgando que a gente estaria lá. Então, quando foi a live da abertura, que era todo aquele mistério da abertura, ali foi, meu Deus, acho que a gente está conseguindo, porque a gente teve alcance pela live. Ali, eu acho que ali vocês já deram uma aula, porque havia uma expectativa muito grande sobre a abertura. Faz uma coisa aqui, faz uma coisa ali. Só que você só trouxe bastidor. Sim. Ah, mas eu não tinha credencial. Maravilha, porque as grandes coisas aconteceram na área comum. E você trouxe... Eu te confesso que a matéria que eu escrevi sobre a abertura, muito se deu pela sua live, que foi apaixonante. Gente, ó, já foi assim, eu não sei falar inglês, eu não sei falar francês, eu só sei que eu usei e usem e abusem da linguagem da simpatia. Eu chegava num lugar sorrindo, passei um mico à tarde, porque assim, vai chover, não vai chover, o que tem capa, tem guarda-chuva, não tem... E a gente aqui foi... pode, ali não pode. Então, resumindo, à tarde já foi correr atrás do guarda-chuva sem saber falar, sem saber onde procurar, vamos dizer. Chegamos lá, então, foi aquilo. O Gabriel, ele é o mais... Eu falo assim, ele é o mais quietinho, mas é uma dupla. Eu não deixo de falar dele, porque assim... Às vezes eu tô na frente da câmera e as pessoas acham que a gente faz sozinho, né, Lu? E não é, assim. Então, ele fala daquele jeitinho, então ele fala assim, acho que eu vou ficar ali. Eu vou ficar aqui. Então, a gente se dividiu e, na verdade, gente, o que aconteceu? A gente conseguiu filmar e transmitir de 2 pontos diferentes, mas da arquibancada, da ponte, onde os barcos ali passavam. E, literalmente, era muito gostoso, né? Sentir a emoção de quem sonhou estar nas Olimpíadas, ter a liberdade de transmitir através do meu Instagram, que era algo pessoal. Então, eu poderia ser autêntica, como o Lu fala, né? Você não está dentro de uma emissora gigantesca, então você... Não, eu transmitia realmente a emoção que estava ali. E quando tinha coisa que não era legal, a gente falava, ó, isso aqui não está legal. Ponto. Então, ali a gente sentiu, pô, as pessoas realmente estão vendo a gente aqui. Só que começou no dia seguinte, começou as Olimpíadas, e a gente não tinha roteiro. E eu, assim, como é tudo muito novo, Lu, para tentar economizar, eu não comprei os ingressos, porque os ingressos foram muito caros. Então, o que acontecia? A gente acordava e Casa falava, Brasil. E hoje? Bora para Casa Brasil. E hoje? Aí a gente foi, primeira vez para Casa Brasil, e por incrível que pareça, isso foi muito legal. Eu reencontrei pessoas e atletas que eram do meu meio. Então, tipo, eu joguei com a Virna, o Giba jogou com o meu irmão,
A Jaqueline jogou com a minha irmã. Por exemplo, muitas vezes tinha um monte lá de influencer, não sabia quem era a Jaqueline. Eu falava, é a primeira medalhista mulher, aquele tesão, desculpa falar, mas era o tesão, porque eu amo vôlei de praia também. As pessoas, você tem certeza? Sabe quando joga lá no Google, eu não sabia quem era a Jaque. Então isso, para os brasileiros e para as pessoas que só me seguiam, foi um conteúdo gostoso. Porque foi exatamente isso, foi natural. Não tinha roteiro. Não tinha roteiro. Aí a gente foi começar a brincar. Isso tomou uma outra proporção até dentro ali da Casa Brasil, porque para os outros e para muitas, eu sou meio doidinha, né, como diz o Gabriel. Cara, você não tem medo que as pessoas te acham meio doidinha? Tem problema. Então lá dentro eu era aquela assim, tipo, sabe, que corria, que fazia, que pegava fotinha, todo mundo fazia... Resumindo, depois de 2, 3 dias a gente conseguiu a credencial de imprensa. E aquilo foi pra gente, tipo, um selo de qualidade, porque a gente tinha medo, a gente não sabia se a gente estava fazendo certo, se a gente agradava. Então, dentro do nosso Instagram, o que acontecia? Eu reativei, lá eu tenho uns 16 mil seguidores, eu reativei aquele meu seguidor que só tá ali. Ele não dava um like, ele não participava de nada, eu podia, sabe assim, ter saído de... E você ganhou muito seguidor? A gente ganhou para o céu. Sim. Na verdade, o meu movimentou mais e a gente teve o alcance de contas, que são coisas diferentes, né? Sim. Então, aí, voltando nisso, a gente conseguiu essa credencial e aí a gente fazia o quê? A gente ia, pelo menos, na frente de cada estádio. E como nós patrocinamos 8 atletas, né? O Zanetti estava machucado, então ele não foi como atleta, então eram 7. A gente tinha conteúdo para falar. Sim. Então eram 3 o boxe, era o salto com vara, atletismo. Então a gente ia na frente do estádio, a gente tinha uma motivação. Você chamava o atleta já pelo apelido. Já. Exatamente, sabe? Assim, tipo, olha, e fazia essa chamatinha, torce pro nosso atleta, Grupo ao Céu. Por que tudo isso? Porque pela Lei 40, né? Então, para quem não entende, a gente não podia divulgar muito através das redes sociais da Alceu, a gente não podia fazer algo que, pra gente, pra próxima, a gente vai estar lá, nós vamos estudar um pouco mais sobre todo esse... Isso que não deu tempo de estudar. Eu me preocupei muito mais em fazer conexões aqui, que seriam úteis lá, do que... Até porque era o primeiro grande evento que exatamente. Você tava, assim. E deu certo. Então, aí certo. Isso foi legal. Então, a gente ia para os estádios, falavam dos atletas que não estão lá, as modalidades que estavam ali. E, por exemplo, gente, um exemplo, tá? Porque não dá tempo de contar tudo. Eu chegava lá e eu falava, o que eu pensava? Vou pedir para falar com um espanhol. Porque eu não falo francês, meu inglês. E o inglês do Gabriel também ninguém entendia. Então, assim, é melhor assumir que eu não falo inglês, porque é outro tipo de inglês. Quando você fala inglês fluente... Uma coisa é você fazer uma pergunta e o cara começa a responder muita coisa. Você fala, não, calma aí. Não, então, é mais vergonhoso, né? Então, eu ia nessa tática. Quando deu certo, eu falei, agora é só nessa. Então, eu perguntava para um voluntário ou alguém ali da credencial, da abertura do ginásio, do estádio, para falar com espanhol. Aí eu falava o vinho espanhol. Sem falar espanhol. Aquele belo portunhol. E aí, o que a gente conseguia? A gente conseguia, por exemplo, esse exemplo que eu estou dando, entrei dentro do ginásio do boxe. Mas sem credencial, sem nada, gente. É que assim, não sei se vocês têm noção, mas isso... Eu não sei como a gente conseguiu. Você conseguiu com simpatia, com trabalho. E as pessoas sentiram verdade nisso. Isso foi muito legal. Juro por Deus, a gente querendo fazer o conteúdo e o Gabriel morrendo de medo que eu fosse tomar bronca. Eu falava assim, a gente só tem 5 minutos. Se eu for tomar bronca, não tem problema. Eu tomo bronca depois. Se concentre, vamos fazer aqui o conteúdo. E isso a gente transmitia, legal, sabe? As pessoas começavam a querer mais. E aí, o outro lado, foi isso que eu falo, tinha professoras que eram minhas amigas minhas, que eu não vejo há 10 anos, eu não vejo elas, mas elas estão ali no Instagram, mas já foram para Paris, ou conhecem tal museu, então elas começaram a falar, vai lá, cara, fala do seu jeitinho, não sei o quê, olha, eu vou falar pro meu aluno, se você for tal lugar, eu vou falar pro meu aluno ver, porque às vezes a gente quer mostrar aqui, e é diferente você mostrar aí, e mostrar da forma que o brasileiro quer, que um jovem, um adolescente quer, que não é muito, sabe, é diferente do influencer, porque o influencer ele é pago para fazer isso. A gente foi com a naturalidade, né? Então, foi isso, gente. Esse projeto foi
incrível. Foi muito legal. E aí a gente, assim, tentou se dedicar muito, assim, bolhas no pé, assim, que não cicatrizava, assim, sabe? De tanta gente andar, então a gente fuçava na cidade. A gente não tinha isso que eu falo, não tinha assim. Você chegou a fazer uma conta de quantos vídeos você fez? Então, agora eu vou até fazer uma pose mais de executiva, Boa, né? E o outro detalhe, a gente também ficava fuçando nos outros jornalistas. Pô, aquilo lá foi legal. Ai, que não sei o quê. Então a gente tentava no dia seguinte fazer alguma coisa. E quando o Fred voltou, porque de lá a gente foi conhecer a Itália. Eu fui conhecer a Itália com o Gabriel. E a gente ficou fuçando como tinha sido o retorno aqui no Brasil. E a gente, Fred, você me desculpa, mas a gente foi e tirou a sua ideia. Ele foi e fez uma apresentação para o público dele, pelos patrocinadores, então ele foi mostrar o quanto de Reels que ele tinha feito, o quanto que tinha de alcance. A gente voltou, eu falei, Gabriel... Não, na verdade, o Gabriel que foi. E eu, com com aquele meu medo de fazer errado, não sei o que, eu falei assim, eu vou ficar com vergonha. Dá de a gente ter feito pouco. Eu lembro até hoje, acho que ele fez uns 30. E ele tem uma agência, ele tem uma equipe aqui, sim, e foi com 5 pessoas. E a gente foi contar. Lu, a gente conseguiu fazer postado que subiu 61. Nossa, que bacana. 61, gente, que é assim, fazer o conteúdo, chegar no hotel, meia-noite, com os pés tudo. Ai, editar, colocar e subir. Vocês editavam. Editava, mas tudo lá. Tinha algumas coisas que era ao vivo. Era ao vivo. Teve bastante coisa ao vivo, coisa que não podia perder a oportunidade. Sim. E assim, não dá para esperar a noite, senão Dentro disso, a gente se perdeu no metrô. Boa. Aí esse perdido aí custou 2 horas dentro do metrô. Quem já foi para o metrô de Paris vai entender o sufoco que a gente passou. Eu invadi o estúdio da Globo. Eu tenho uma história boa do metrô de Paris, que eu chegando em Paris, e aí peguei o metrô no aeroporto mesmo, e aí, de repente, começa 2 pessoas brigarem. Não sei o que aconteceu, eles começaram a brigar. De repente, uma pegou um capacete e deu o capacete no nariz do outro, e aí começou a sangrar. E aí eu lembro que eu olhei pro meu amigo fez assim, Cidade Luz, Cidade do Amor. Aí eu falei, que isso? Eu estava 15 minutos em Paris e eu tinha um cara sangrando. Eu falei, nossa, não. Cidade do Amor. Bem, o nosso só teve coisa boa. Só coisa boa. Olha, Júlio, teve dia assim, tipo, e aí aquela placa do metrô, que assim, é um labirinto, mas é fora do normal. Aí o Gabriel ficou com medo se estava certo ou errado. Eu virei e falava assim, no meio do metrô, gente, alguém fala português? A pessoa do lado era brasileira. Nossa. Desce agora. Essa coisa assim, era assim que acontecia. Deixa eu sair para um rápido intervalo daqui a pouco. Vocês viram, né? O jogo é frenético. Daqui a pouco eu volto com mais Karen Paiva e mais boas histórias aqui no programa Cidade na Rede. Rapidinho. Legal, voltando aqui no programa Cidade na Rede, hoje recebendo Karen Paiva, muitas histórias maravilhosas, falou muito sobre Paris, que foi sensacional, procurem lá, Karen.Paiva, Karen com Y, com N no final, .Paiva, olha, já acabou faz tempo os Jogos Olímpicos, assiste, vale a pena, eu não gosto de esporte, não é de esporte, é de vida, vocês vão adorar. Karen, eu quero que você fala também sobre esse seu lado que, através da gestão, você entrega com excelência. Muito se dá também ao trabalho que você já desenvolvia na criação e produção de grandes eventos, de festas. Sou testemunha de grandes eventos que você organizou, só que você pegou essas 2 paixões suas de organizar evento e de esporte. E hoje você consegue desenvolver corrida de rua. Você está sempre acompanhando, você está com o pessoal do futebol, você está com o pessoal do Paralímpico, você está com o pessoal do boxe. Fala um pouquinho sobre isso, porque é muito importante o olhar para o atleta. O atleta, ele sofre, às vezes, muito em silêncio, e você, como atleta, pode falar isso melhor do que qualquer um. Uhum. E saber que ele tem uma retaguarda é muito importante, até para o rendimento dele ser um pouco melhor, né?
Então, eu estou fazendo a minha parte, né? O Lu faz todo esse... É um carinho que ele tem comigo e, na verdade, é o que eu e o Gabriel e o marketing e o Céu tivemos pelo nosso atleta. Então, o que eu acho que foi o nosso diferencial? Nós utilizamos do marketing de relacionamento, tá? Mas eu não tinha regra, não sabia o que era marketing de relacionamento. Hoje eu sei dar o nome. Mas o que aconteceu? Eu tinha um produto que era a nossa vontade de fazer o esporte aparecer, mostrar que a nossa empresa ela incentiva e apoia o esporte. E eu queria transmitir isso. Então, o que aconteceu, Lu? Na verdade, não foi muita expertise, foi muito mais o carinho, sabe? É o olhar para o aluno. Quando eu falo aluno, é assim, eles são atletas, eles são atletas que vão para uma Olimpíadas, eles estão disputando o Mundial, mas eles não deixam de ser um ser humano. Sim. A dificuldade que eu percebi foi essa. Eu tive um olhar, muitas vezes, de professora, sabe? De quem estudou para colocar ali a sementinha do bem. Então, o que aconteceu? Eu consegui transmitir para os atletas que ele era nosso veículo não era da marca, era do nosso trabalho. Então, por exemplo, o que eu fazia? Eu falava assim, se você não colocar meu boné, se você não usar minha camiseta, assim, e divulgar que nós estamos juntos, não vai aparecer o meu trabalho também. Porque, assim, como eram atletas de alto rendimento, tem muitas exigências da confederação e tá certíssimo. Então, no momento de lazer, ou no momento ele vai vir aqui fazer uma entrevista, de repente ele não pode fazer entrevista com o uniforme da UCEL, ele faz ali um storyzinho, ele faz alguma coisa. Por ele ser a pessoa que ele é, ele consegue um alcance diferenciado. Não, mas o que eu acho muito bacana também no seu trabalho hoje é que, além desse olhar para o atleta de alto rendimento, esse atleta que já tem Bolsa Atleta, que ele já tem tem o patrocínio da empresa, tem o patrocínio de outras empresas, mas vocês têm um olhar de carinho com o atleta de rua. Então, mas eu ia chegar lá, porque eu comecei pelo de alto rendimento, porque todo mundo acha que eles são intocáveis. Sim. E eles também, então eu quero só trazer assim, eles também são carentes. Então, assim, quando a gente abriu esse colo para eles, foi muito gostoso. Então, assim, eu também tenho o combustível deles. Eu entregava, mas quando eu tenho a Vitória Rosa, que eu faço agradecimento para ela, até com vergonha. Eu fui no Troféu Brasil, a gente foi no Troféu Brasil e a gente foi. Quando ela me viu e ela viu que a gente torce por ela saiu correndo para me abraçar. É uma velocista, é uma menina lindíssima, assim, é uma graça. A gente se deu um abraço de carinho que não era de patrocinador e atleta, era de quem realmente torcia por ela. E nisso, se a gente fez isso pelo alto rendimento, imagine para os outros, que a gente sabe a dificuldade. Hoje, a gente, completando o que eu estava falando de Paris, lá a gente teve esse Reels, a gente conseguiu atingir 9 milhões de contas. 9 milhões de contas no Instagram, sem uma estrutura para isso. A gente não teve impulsionamento, a gente não teve a técnica certa. Então, foi através do atleta. Teve um final de semana que a gente estava no camarote do Corinthians com o presidente no sábado e no domingo na Várzea, em Mauá. Do mesmo profissional, com o mesmo carinho, agradando e sendo feliz. Então, na verdade, a gente está conseguindo ser feliz e transmitir isso, Lu. Às vezes é muita política envolvida. Quando eu falo isso, política, assim, é muito dinheiro envolvido. Então, se torna artificial. A nossa receitinha é que a gente está feliz. Não é ali, a gente não está fazendo por obrigação. Sim. Tanto é que, graças a Deus, a gente tem tempo para isso. Hoje eu tenho um suporte familiar. A gente trabalha de domingo a domingo. A gente não tem assim, o evento é no domingo, mas a gente trabalhou domingo passado. Não. Então, isso foi sendo beneficente para a gente também. Porque você começa a receber elogios, você começa... Hoje a gente tem um pedido de patrocínio de 5 a 10 por semana. Então, para quando a gente começou, era 1 por mês. Então, significa que a gente está atingindo muito mais. É que isso também tem um aperto, né? Porque você fala assim, como que o nosso dinheiro acaba? Então,
Hoje a gente está fazendo uma campanha mesmo, a gente teve o apoio lá da CISA, que é a Associação Comercial e Industrial de Santo André, que entendeu, a gente foi levar a proposta lá para fazer um parabéns, uma boa sorte para os atletas de Santo André, e eles compraram ideias ali, tem uma diretoria que ama esporte também, então a gente está tentando achar formas de você que possa ser um empresário que adote um atleta, de que não precisa de muito dinheiro. Às vezes com uma quantia razoável que você pensa que é muito, mas é pouco, você consegue adotar um atleta, a gente consegue fazer milagre para esse atleta ser um representante do nosso país melhor. Sabe? E o investimento, ele é muito relativo, né? Porque às vezes, lógico que é importante para viagem, para comprar um material, mas esse olhar humano que você tem, esse olhar, né, que você e o Gabriel constituíram, né, nas ações ali, eles estão acima de um investimento financeiro. Exatamente. Tem muita gente que dá um valor financeiro, vira as costas e depois só liga para saber ganhou, perdeu. Exatamente. E tá tudo bem. Mas não, o que vocês fazem, eu acho que é muito bacana por conta disso, porque tem verdade, tem entrega, e tem esse carinho que é o que você falou. De repente você não precisava estar nesse Troféu Brasil, mas você foi porque você queria dar um abraço, você queria dar um parabéns pra pessoa. Eu não posso deixar de falar que tudo isso é por causa do César e da Rosângela, entendeu? Porque a empresa deu essa liberdade pra gente. Então, assim, pra mim, é uma inspiração. Então, assim, como que eu falo que o cara que é o presidente, que tem hoje um número X financeiro, ele compartilha, ele manda coraçãozinho dizendo, tipo, tá indo no caminho certo. Como eu não entregar a mais pra ele, entendeu? Então, assim, hoje a gente está cercada de felicidade mesmo, sabe? A gente faz o atleta feliz, mas a gente também recebe. E você que está assistindo, eu acredito que o esporte ele é uma ferramenta transformadora. Então, hoje eu sinto muita falta das brincadeiras de rua. Como professor de educação física, a gente deixa os filhos muito na tela. E eu não falo de você, eu falo de mim também, porque eu também tenho filhos. Mas o esporte, ele sendo muito bem trabalhado, ele ajuda as crianças, ajuda o Estado, ajuda o Brasil, sabe? Então, a gente fala muito desse carinho, eu e o Gabriel, mas é o fruto da empresa toda, sabe? A gente teve os colaboradores torcendo por nós. R$1 investido no esporte, eu sempre falo, você está economizando R$4 de segurança e de saúde. Exatamente. A médio prazo. Então, é muito bacana. Karen, ó, eu queria conversar com você, eu falei 3 horas, 4 horas, mas o tempo urge. Me fala, pra gente fechar, eu quero que você... O que vem para 2025? Então, aguarde, agora assim, tem coisa... Quero coisa grande. Então, na verdade, assim, a gente precisa ter uma reunião, né? Eu apresento as ideias. Boa. Mas para dar um spoiler aqui, esse projeto vai se chamar Eventos... como que é? Irreverentes. Por quê? A gente tem esse budget, né? Anual. Então, tipo assim, eu já coloquei dessa forma porque eu preciso que o presidente entenda assim, nossa, deixa lá inovar. Eu quero continuar inovando. Então, se der tudo certo, eu vou dar esse spoiler aqui, porque você falou que vai... Eu posso falar? Pode mandar. Provavelmente a gente vai patrocinar o Mundial, a Confederação Ice Brasil, ano que vem. Olha que bacana. É muito diferente, gente. E aí, para quem não acompanha, vai acompanhar. O Lu vai me ajudar. A gente vai falar um pouco do que é esse universo das modalidades do inverno e que são super carentes. Eles são sensacionais, eles estão numa evolução gigantesca e às vezes eles precisam de divulgação, eles precisam de gente lá no Instagram curtindo o trabalho deles. Então, se for aprovado, na verdade, ano que vem, eu venho aqui falar, vou apresentar, boa. A gente vai para os Estados Unidos no Mundial, pensando nas Olimpíadas de Inverno em 2026. Maravilha. Karen, brigadaço, sucesso demais para você, que vocês continuem, sabe, exalando essa alegria, exalando esse trabalho, exalando essa competência e que Deus só continue cobrindo vocês com muita saúde e o resto eu tenho certeza que vocês vão buscando passo a passo. Parabéns do fundo do coração mesmo, viu? Eu sei, quando é sincero, gente, obrigada pela audiência, obrigada por vocês e obrigada para quem confia no esporte.
Até a próxima. Vou voltar aqui, hein, Lu? Tá fechadíssimo. Karen Paiva, não dá. Tem que voltar para falar mais. E o ano que vem ela volta trazendo muito mais para vocês. Gente, gostou, né? Também gostei. Não para. É isso aí. Sigam Karen.Paiva nas redes sociais, no Instagram, que lá tem todas as histórias da Karen. Vocês vão se divertir bastante e vão acompanhar quem trabalha efetivamente para o esporte. Grande abraço para vocês. Eu volto semana que vem com mais convidados, com mais personagens, com mais histórias. Valeu, galera. Valeu, Brasil. Ai, eu fico com medo, eu começo a me empolgar.